Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus mais que vencedores. Estamos aqui de volta, nesta noite de quarta-feira, dia 2/10/2019, São exatamente 10 minutinhos para 21 horas, E eu quero dizer algo muito importante para você da parte do Senhor Jesus. Talvez você está se sentindo nesta noite esquecido pela sua família, pelos seus amigos, esquecido até mesmo pela sociedade. Mas, ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não se esqueceu de você. Ele não esquece de você. Eu quero te dizer nesta noite que você é a menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, o Senhor quer apenas que você coloque, que você deposite a sua confiança nele. Não é verdade, pastor? Verdade. É que você deposite a sua confiança nele, pois quando eu confio no nosso Senhor, no nosso Deus, eu posso todas as coisas, porque a palavra do Senhor, ela me garante que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu descanso no Senhor, pastor? Verdade. E eu quero já adiantar aqui nesta noite que o tema de hoje é coragem. Estou aqui, do meu lado está o meu esposo, e pastor Washington Oliveira. Eu quero que passar a oportunidade para você, meu bem. Olá, meus amigos, boa noite. A paz do Eterno, a paz do Senhor esteja com todos nessa noite, Nós estamos aqui felizes porque o Senhor tem nos proporcionado mais um dia. Nós estamos aí, há uma semana, quase uma semana e meia sem gravar live. Estamos voltando aí nessa noite de quarta-feira para poder trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações. Mas antes de tudo, nós vamos estar orando. Quero convidar você que já está conosco na live a fazermos uma corrente de fé, levar o teu pensamento até a Deus, através do veículo de comunicação que é a oração. Então vamos orar, ore conosco nessa noite. Deus pode resolver qualquer tipo de problema, tá? Seja na sua vida emocional, seja na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Deus, Ele conhece a tua história, amém? Ore conosco. Amado, eterno, supremo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos, aleluia, te exaltamos, Deus. Te glorificamos porque Tu és Deus sobre todas as coisas. Deus, entramos na Tua presença, ó Pai. Nós te louvamos porque Tu és Rei no céu, Rei na terra, Rei de todo o universo. A Tua presença, ela subsiste eternamente, Pai. Teu reino jamais terá fim, a Tua palavra jamais voltará vazia, Pai. Tu és aquele que foi pregado, foi crucificado na cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Aleluia. E o Senhor está vivo pelo século do século, Pai. Tu tem a chave da morte, a chave do inferno. A porta que Tu abre, ninguém pode fechar. E a porta que Tu fecha, ninguém pode abrir. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas famílias, Pai. Eu oro pela vida desta pessoa. Queremos, meu Pai, apresentar o nosso país, a nossa nação nas Tuas mãos, o nosso Brasil. Que o Senhor abençoa, Senhor, os governantes, aqueles que estão em iminência, que o Senhor estende as Tuas mãos. Oramos, ó Pai, pelo estado do Rio de Janeiro nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe a cidade do Rio de Janeiro. Em nome Pai, de em nome de Jesus, oramos pela nossa querida Macaé. Senhor, abençoa esta cidade tão hospitaleira que recebe tantas pessoas. Que o Senhor abençoe. Aleluia. Pai, abençoa esta família, Pai. Essa pessoa que está passando por problemas, essa pessoa que está passando por luta, essa pessoa que está passando por adversidade, problemas na área emocional, na área física, espiritual, problemas financeiros, tristeza na alma. Que o Senhor abençoe, Pai, nesta hora. Pai, é o que nós te pedimos, ó Pai, fica conosco. Deus, usa, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória. E graças a Deus. Bom, meus irmãos, nós já queremos agradecer a Deus pela vida daqueles que já estão conosco. Está conosco aqui o Mateus, o meu filho. É o nosso filho. Mateus está ali na cidade de São Paulo. Que Deus te abençoe, meu filho. Um abraço, Mateus. Tá, Deus te abençoe e te guarde aí por onde você passar, em nome de Jesus, Os outros que já estão conosco, pastor Mauro, pastora Patrícia,
Deus abençoa. Boa noite para todos aí. Então nós vamos estar iniciando, né? O nosso tema hoje é... Pastor, estava falando sobre o tema de hoje. O tema de hoje é coragem. O tema tá forte sim, porque eu quero te dizer nesta noite, coragem, você vai vencer no nome de Jesus todos esses problemas, né, esses obstáculos que vêm, as crises. Coragem. Verdade. Então nós estávamos conversando hoje, agora há pouco, estava falando sobre um tema, porque a gente vê a rede social, nós temos aí o Facebook, né, temos o Instagram, temos o WhatsApp, temos uma ferramenta muito boa para divulgar a palavra do Senhor, divulgar sobre o reino de Deus. E a gente vê no Facebook quantas pessoas usando o Facebook para debater, né? Na área teológica, debater dogma religiosa, debater costume, debater o que o pregador falou. A gente vê várias discussões, né, que não tem utilidade nenhuma e não tem proveito nenhuma no Facebook. E nós queremos usar a rede social para divulgar a palavra. E o tema de hoje nós vamos muito forte, porque fala sobre coragem. Coragem. Nós precisamos ter coragem, né? No momento que nós estamos vivendo, pessoas que estão aí no quadro de depressão, pessoas que estão tirando a sua própria vida, pessoas que não têm mais, né, o temor de Deus. E a gente vê essas pessoas por aí, né, e o diabo trabalhando. Semana passada eu estava olhando na rede social e um dos maiores líderes da África, ele tirou a própria vida. Ele se jogou do 5º andar e morreu. Meu Deus. Outros pastores estão tirando a vida, missionários, pessoas que estão tirando a sua vida, perdendo, né, essa grande oportunidade, que o bem maior que nós temos é a vida. Então, pessoas tirando a vida, né? Eu quero dizer também que hoje eu tinha, né, um compromisso, né, que nós temos todas as quarta-feiras ali no Centro de Recuperação Atalaia. E mais eu não fui, mas o pastor Elias, ele esteve lá, né? Eu e o pastor Elias, todos quarta-feira estamos ali propagando, falando de Jesus, né? No centro ali de recuperação Atalaia do Senhor, que tem sido uma benção. Mas enfim, querido, nós vamos estar lendo o texto da Bíblia Sagrada e depois a gente vamos iniciar, né, a pregação dessa noite. Gabriel, né? Deus abençoe, meu amigo Gabriel, pregador, né, da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. A Jéssica também, que Deus te abençoe. Vamos ler o Salmo de número 142. Pedir para você fazer a leitura para a gente, por favor. O título desse salmo... Você pode acompanhar aí o Salmo de número 142, o Salmo de Davi. A oração no meio de grande perigo. Diz assim a palavra do Senhor. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, né, do Facebook, os irmãos estão nos acompanhando. Nós estamos aqui nessa noite falando de um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Nada mais, nada menos do que o nosso rei Davi. Um homem que aproximadamente aos 17 anos,
de idade ele foi ungido como rei através do profeta Samuel. E logo após ele ser ungido como rei de Israel, ele tem uma batalha contra o gigante Golias, que tinha aproximadamente quase 3 metros de altura, e Davi, ainda um menino de aproximadamente 17 anos de idade, ele vai enfrentar esse gigante, o gigante armado com couraça, com capacete, com espada, né? Só a ponta da espada do gigante Golias, para vocês terem uma noção, a ponta da espada do gigante Golias tinha aproximadamente 8 quilos. Ele usava um vestimento, todo aqueles EPI que ele usava, tinha aproximadamente quase 600 quilos todos eles. Então, para Davi, que era um menino, um simples pastor, que estava acostumado só a andar com cajado de pastor, com uma bolsa do lado e com as pedrinhas, Davi vai ter um seu maior desafio. Esse desafio, Davi enfrenta o gigante, e ao enfrentar o gigante, ele mata, né? Tinha apenas 5 pedrinhas, e ele mata o gigante, e ali depois ele corta a cabeça do gigante. E depois da morte, dessa grande vitória de Davi, e essa grande vitória que Israel teve, Davi agora vai ser perseguido pelo rei Saul. Saul, um homem que estava no trono de Israel, um homem que no seu 2º ano de reinado, Deus já havia rejeitado ele, e agora Saul, com ciúme, com inveja, começa a perseguir Davi. E Davi tem que fugir para escapar da morte, escapando, né, da morte. Davi sai pelo deserto, ele passa cerca de 10 anos aproximadamente escapando da sua vida. Imagine, né, missionário Avanei, Davi no deserto, sem ter, às vezes, muitas das vezes, o que comer, sem ter muitas das vezes um lugar até para dormir, e ele escapando pela sua própria vida, né? E ali ele lutando, mas ele continuou. E naquela época de Davi, você há de concordar comigo, que Davi agora não tinha a medicina hoje. Hoje a gente tem o que, missionário Vanessa? Hoje nós temos não só a medicina, mas a tecnologia está muito avançada, né? E era uma época também diferente, né, pastor? Hoje nós temos psiquiatra, né? Nós temos vários especialistas. Psiquiatra, psicólogo. Psicólogo para poder cuidar, tratar. Naquela época de Davi não tinha nada disso, meu irmão. Era ele e Deus. E Davi, no Salmo de número 142, né, ele faz uma oração, a oração de Davi, né, para que o Senhor viesse livrar ele. Então tem tudo a ver com o tema de hoje. E qual é o tema? Coragem. Coragem. Você precisa ser corajoso diante das lutas que você enfrenta, diante de algumas decisões que você vai tomar. Precisa de coragem. E a coragem vem de Deus. Quer ver uma coisa? Lá em Josué capítulo 1, Moisés havia morrido. E Josué está abatido. E o Senhor traz uma palavra de ânimo para Josué. Verdade. Dizendo assim, olha, levanta, esforça que eu serei contigo, né? Aonde você for, eu irei contigo. Aonde você colocar os teus pés, eu serei contigo. Então somente esforça e tem bom ânimo. Perceba que a palavra de Deus para Josué não é para Josué ficar prostrado, não é para Josué ficar sentado, não é para Josué ficar se lamentando, Verdade. Não é para Josué ficar ali pensando na vida, mas era para ele poder avançar. Olha, Josué, na época de Moisés, eu fui com Moisés. Moisés foi um grande líder. Moisés com o cajado abriu o mar vermelho, trouxe o povo, mas agora Moisés não está entre nós mais. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então agora o comando está nas tuas mãos. O cajado está nas tuas mãos. Então você precisa, olha, levanta, tenha coragem. Então somente esforça. E não tira, né? Não cessa
de meditar nesse livro da lei, que é a palavra de Deus. Então, o tema de hoje é coragem. Muitas das vezes nós vamos nos deparar com situação difícil que você precisa de coragem. Eu me lembro que você contou para mim que quando você recebeu o diagnóstico do médico, gostaria que você falasse um pedacinho, né, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Quando você passou por aquele processo que o médico falou que você estava doente, estava enfermo, você precisou de muita coragem. Verdade. Primeiramente, eu tinha que ter coragem para aceitar o diagnóstico que eu recebi naquele momento. E como ser humano, a gente se abate, né, com certas palavras que ainda mais a gente não espera, né? Então, assim, eu não me deixei me abater, mas procurei confiar em Deus. E por eu confiar no Senhor, foi o meu combustível para eu ter a coragem em prosseguir. É verdade, né? Pastora Edna Valentim, né? Já está conosco aí, que Deus abençoe. Estamos orando. A paz, minha joia, estamos orando por ti. Estamos orando pela senhora, com certeza. O Senhor está no controle da vida da senhora. Sim. A saúde será estabelecida, né? Para a glória do nome do Senhor, até porque a caminhada da senhora é muito longa ainda, tem muita ovelha para a senhora cuidar ali naquela Nova Malvina, né? Que Deus abençoe a senhora. Então, você precisa ter coragem. Então Josué recebeu ânimo, recebeu uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo. O interessante também, com o tema que nós estamos falando, sobre coragem, a gente precisa de voluntário e precisa de pessoas incentivadoras do nosso ministério. A gente não precisa de pessoas para jogar você para baixo. Você precisa de pessoas que levantam a sua autoestima, que levanta o seu ministério, que pega nas tuas mãos e diz assim, eu estou contigo. Então, você precisa ter coragem para enfrentar o chamado. Quantas pessoas hoje estão retrocedendo, outras estão dando cabo na sua própria vida, porque está faltando coragem, porque você enfrenta uma luta, enfrenta um problema e você começa a querer desistir. Primeira luta hoje, qual é a maior luta hoje que nós enfrentamos hoje? A situação econômica do nosso país, né? Isso tem afetado muitas pessoas, muito mesmo. Tem afetado muita gente, porque a pessoa não consegue sobreviver com uma realidade da vida. Quer ver uma coisa? Pessoas que já tiveram lá em cima, no alto escalão, e com essa crise do país, as pessoas caíram, foram lá embaixo, mudaram o seu custo de vida, tiveram que vender casa, hoje teve que vender carro, teve que aprender a andar de pé, andar de ônibus, coletivo. Então as pessoas, aquilo ali se tornou uma pressão na mente da pessoa. E a pessoa não está preparada para viver a realidade da vida. Entender que hoje você está passando por esses momentos difíceis. O dia das coisas pequenas. Então você tem que entender que a vida é como uma roda que ela gira. Hoje você está lá em cima e amanhã você pode estar cá embaixo. Como hoje também você está cá embaixo, mas você pode estar lá em cima. Então você precisa ter coragem para enfrentar essas coisas da vida, não é isso? Para suportar esse momento, essa fase, que na verdade ela chega na vida de qualquer pessoa, mas é apenas uma fase e ela também passa. E aí a sua vida se estabelece. Verdade. Pastor Paulo Diniz, Deus abençoe, está dizendo é verdade, é verdade. Porque a nossa confiança, ela precisa estar em Deus. Ela precisa estar em Deus. Quer ver? Eu quero deixar aqui um salmo de Davi também. Salmo muito conhecido, que é o 37. Davi é um lindo exemplo, não é, pastor? Porque esse homem, ele não se permitiu entrar em depressão. Entrar em depressão. Né, pastor? Verdade. O Salmo de número 37 diz assim o versículo 1. Não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Olha só, por um momento, Davi sentiu inveja daqueles que praticavam a iniquidade, porque Davi olhava
para a vida do ímpio, para a vida das pessoas que estão ao teu redor, e você olha, poxa, mas ele tem uma vida econômica bem sucedida, ele tem carro, ele tem casa, ele tem bens materiais, né? E Davi começou a olhar no versículo 1. Aí no versículo 2 ele começa, porque cedo serão ceifados, como erva, murcharão como verdura. Aí o versículo de número 3, Deus falando para Davi, confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. O 4 diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha o 5 para fechar. Que coisa linda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Coragem, porque a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança não pode estar nos bens financeiros que você tem. A nossa confiança não pode estar na empresa que você tem. A nossa confiança não pode estar no trabalho, no seu salário, no seu currículo, no seu conhecimento. Não pode estar. A nossa confiança tem que estar em Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós temos esperança e a gente entende que a gente vai romper os problemas. Não é verdade? Verdade, pastor. É verdade, sim. Porque nós entendemos que então Davi ele é um exemplo, um ótimo exemplo para nós. Ele deleita-te, agrada do Senhor, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Falando de coragem, há momentos na nossa vida que nós precisamos de coragem. Não é verdade? Momentos que você vai estar, você e Deus. Eu já passei por momentos difíceis, momentos de dificuldade, passo até hoje, nós passamos, vamos passar. Passamos, verdade. Passamos até hoje, vamos continuar passando. E vamos passar até a vinda de Cristo. Estamos sujeitos a isso, porque somos terrenos. Isso aí. Então, até a vinda de Cristo, cabe a nós prosseguirmos. Prosseguimos. Né? De fé em fé. E lembrando, irmãos, que é uma palavra muito importante que o apóstolo Pedro ele deixa na sua carta, nas suas 2 cartas que ele escreveu, que nós somos peregrino e forasteiro. O que é peregrino? Aquelas pessoas que andam de fora. Forasteiro é aqueles que vêm de fora. Então nós somos forasteiros, nós não somos daqui e somos peregrinos porque estamos de passagem. Né? A nossa pátria é celestial. Então existem muitas pessoas se apegando com as coisas que têm, com as coisas terrenas, com os bens financeiros. As pessoas botaram na cabeça a famosa teologia da prosperidade que tem colocado na cabeça de muitas pessoas, verdade, dizendo que o evangelho é só finança, só dinheiro. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é você ter uma vida bem sucedida, uma saúde estabelecida, ter uma família no altar de Deus, ter uma vida estruturada por Deus. Porque a vida financeira, a prosperidade é consequência do nosso trabalho. Se você trabalha, se você corre atrás do teu objetivo, corre atrás do seu sonho, você vai conseguir chegar, ô missionário Maneiro, aonde você quer. Porque se você estuda, se você enfrenta, se você faz curso, se você corre atrás, se você trabalha, você vai ter uma vida bem sucedida lá na frente. Pode demorar um tempo, mas você vai colher o fruto. Com certeza. Vai colher aquilo que você está plantando. Então, implantar a famosa teologia da prosperidade, botaram na cabeça das pessoas que o evangelho é só isso. Então você vai em algumas igrejas e você vê mensagem voltada só para a prosperidade. Olha, você vem, porque daqui a 6 meses você já tem a sua casa própria, daqui a 6 meses você já tem um carro, daqui a 6 meses você já tem tudo. Então esquece de pregar, de mostrar a realidade da vida para essas pessoas. Que o evangelho é muito mais do que vida financeira. Isso é consequência do evangelho. Você precisa ter santidade, você precisa cuidar da sua vida, cuidar da tua família, você precisa cuidar do teu ministério. Que o evangelho, existe céu, existe inferno. Se você não tiver cuidado, você pode morrer e ir para o inferno. Então o evangelho é muito mais. Então quando nós falamos de coragem,
muitas das vezes é você ter coragem para você vencer os obstáculos, né? Missionário, então, falando, missionário, um pouquinho, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da depressão, né? Que a gente mais vê hoje aí na televisão, na rede social, é pessoas tirando a sua própria vida. Querendo tirar a sua própria vida, às vezes, por coisas tão pequenas, né? E algo muito interessante que eu acho aqui na vida de Davi, pastor, que ele foi perseguido, ele já passou fome, Davi, tantas coisas, muito antes até mesmo dele chegar ao reinado, aconteceram, e depois do reinado também teve a consequência por conta também do pecado, vamos dizer, aqui atrás, né, de Davi. Ele caiu, mas se levantou, se arrependeu, né, prosseguiu. E o que eu acho mais bonito e interessante é que Davi, ele era um adorador. Ele adorava o Senhor não por aquilo que o Senhor poderia dar a ele, ou por aquilo que ele tinha, mas sim pelo aquilo que Deus é na vida dele. Não é verdade, pastor? Então, assim, muito interessante, e eu pego isso para a minha vida, que eu tenho o dever de adorar a Deus, independente do meu momento presente. Eu posso estar desempregado, o meu armário pode estar vazio, eu posso estar enfermo, meus filhos podem estar doentes, mas o que não pode faltar na minha e na sua vida é a presença de Deus. O que não pode faltar na minha e na sua vida é a minha confiança em Deus. Muitos, minha caminhada tem confiado no homem, no que o homem pode fazer. O homem nada pode fazer. Agora, quando eu confio em Deus, quando eu descanso nele, quando eu tenho um compromisso com ele, Deus se responsabiliza pela minha vida e pelas minhas necessidades. Então, quando eu confio, eu não estou dando espaço para a depressão. Depressão, ela está à porta. Eu costumo falar bastante que ela está à porta, ela bate. Cabe a mim e a você abrir a porta ou não. Essa decisão ela vem minha. Não, eu não vou abrir a porta para a depressão. Eu não vou me permitir, porque o meu Deus é maior do que a depressão e Ele está na minha vida. Eu não vou me permitir ficar oprimido. Eu não vou me permitir entristecer. Não vou me permitir. É verdade, pastor? Verdade. Meus amigos, você que está nos assistindo aí, né? Nós gostaríamos de pedir você que compartilhe essa live, né? Deixe o seu comentário para que venha alcançar mais vida. E venha incentivar você, pastor Marlon Diniz, né? Está dizendo aqui que ainda bem que eles têm amigos para incentivar a verdade, porque nós precisamos de incentivo a cada dia, de pessoas. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus. Quando eu entendo, como a missionária Vanille disse aqui muito bem, que nós precisamos da nossa confiança, tem que estar em Deus. É como aquele hino dele numa sala, né, que diz assim: se ele fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele continua sendo Deus. A prioridade da nossa vida é Deus. Quando eu coloco a minha confiança, quando eu coloco a minha vida no altar, quando eu estou amarrado no altar com Deus e com o Espírito Santo, eu não tenho tempo de pensar nas coisas deste mundo. Eu não tenho tempo de pensar, de permitir que Satanás venha soprar no meu ouvido, venha colocar uma semente no meu coração de revolta, uma semente contra Deus, uma semente de desânimo, para tentar dar cabo da minha própria vida. Eu preciso entender que Deus está comigo. Algo assim muito interessante que eu gostaria de dizer para nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Mas você pode estar em casa agora falando assim consigo mesmo: mas eu não tenho ninguém para me incentivar. Você não pode ter ninguém humanamente para te incentivar, para te impulsionar a ir para frente. Seja você mesmo o seu incentivador. Se incentive. Não, eu vou vencer. Não, eu posso passar, porque o meu Deus, na palavra do Senhor, a palavra do Senhor me garante que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus me garante que eu posso todas as coisas. A palavra de Deus me garante que
Deus é comigo. Então você pode ir muito mais além. Seja você o seu incentivador quando não tiver ninguém para te incentivar. Com certeza você usando a palavra do Senhor, ela vai te trazer vida, vai te trazer alegria e você vai se sentir encorajado a prosseguir. Não é verdade, pastor? Verdade. Pastor Baule e pastor Patrícia, você é nosso convidado para entrar aí na live e quiser participar com a gente aí no vídeo chamada, né? Entrar aí, dar um parecer aí nessa live. Você pode ficar à vontade, tá bom, pastor? Então nós precisamos, né, entender. Olha só o que o salmista Davi, no Salmo de número 20, o versículo de número 7. Salmo de número 20, versículo 7 diz assim: uns confia em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O versículo 8: uns encurva e se cai, mas nós levantamos e estamos de pé. Então o salmista Davi, ele confia no Senhor. Muitos confiam em carro. Por que ele fala que muitos confiam em carro? Porque naquela época o carro era o veículo que eles andavam, aqueles carros que eles tinham, o exército egípcio de Israel. Então eles confiam no carro, no cavalo que eles andavam, os cavalos bonitos. Então eles confiavam naquilo ali. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Hoje não é diferente. Verdade, não é. Hoje muitos confiam no seu potencial, na sua vida. Mas quando ele se depara numa situação que ele vai parar em cima de uma cama, num hospital, que ele não tem força para poder se levantar, que o dinheiro não pode comprar, né, a saúde, que o dinheiro não pode curar a enfermidade dele, ele se depara com uma situação difícil. Aí quando ele vai ver, ele está lá embaixo em decadência. Aí entra a depressão. Aí a pessoa diz assim: vou tirar a minha própria vida. Satanás começa a buzinar no ouvido da pessoa. Por quê? Satanás, ele sabe muito bem que resta pouco tempo para ele. Porque Deus não fez o inferno para seres humanos. Para Satanás, que se rebelou contra Deus e levou a terça parte do céu. Então ele sabe que resta pouco tempo para ele. E o lugar dele já está preparado, que é o lago de fogo. Que ele será lançado no lago de fogo, ele, o falso profeta e a besta e todo aquele que se afasta de Deus. Então ele fica buzinando no ouvido da pessoa. E outra coisa muito importante, que Satanás, ele é terrorista. Vocês lembram que aqueles homens bomba lá de fora, lá do Iraque, do Irã, aqueles homens, né, eles botam aquela bomba, se explode. Então Satanás, ele é terrorista, ele fica botando na sua cabeça: não tem mais jeito, você perdeu tudo, você perdeu a tua casa, você perdeu a tua família, você perdeu o seu ministério. Talvez você está na cinza como Jó. Perdeu família, perdeu esposa, perdeu bens, perdeu tudo. Mas você não perdeu a sua vida, tá? Você ainda está vivo, você ainda está de pé. Então, boa noite, né, para a irmã Sheila dos Santos, boa noite. A paz, minha joia. Então, você precisa arrumar força da onde não tem. E muitas das vezes, você pode dizer assim: mas eu não tenho força. Você está falando isso porque está tudo bem com a tua vida, você não passou o que eu passei, ou o que eu estou passando. Querido, se a gente for contar a minha experiência de vida, o que eu passei, se ela for contar o que ela passou, talvez você vai ficar sentado de boca aberta e ainda vai me dar R$100 ainda. Né? Que vai me dar, toma, R$100 para você. Porque dificuldade a gente passa e vamos continuar passando. Mas a gente precisa se levantar, ter coragem, verdade, se esforçar. Então o salmista falou assim: muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Amém, pastor. Às vezes também são problemas emocionais que você passa. Problemas psicológicos, problemas na sua família, e você não tem mais força. Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade até mesmo de se abrir com alguém. Outros já se abrem, né? Confessa com os amigos, mas não confessa para Deus. Verdade. Já outro não consegue confessar nem com os amigos, muito menos com Deus. Um abraço aí para o Antônio Siqueira, né? Deus abençoa. Meu colega de trabalho, trabalhamos juntos, que Deus continue te abençoando. Então, assim,
se eu conto para Deus o que está acontecendo aqui dentro de mim, isso já vai me trazer um grande alívio. Porque o Senhor, Ele nos conhece. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha. Não é verdade? Então Ele sabe o que eu e você sentimos. Então é muito importante lançarmos sobre eles as nossas preocupações, as nossas ansiedades, aquilo que nos tira o sono, aquilo que muitas vezes nos perturba. É importante você falar com o Senhor. Mas eu não quero me abrir com ninguém. Mas fale com Deus. Fale com o Senhor. Você vai ver que a partir do momento que você abre o seu coração e começa a falar: Senhor, eu estou me sentindo assim, 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 assim. E a partir do momento que você convidar o Senhor para sentar ao seu lado, para te ouvir, você vai começar a sentir o alívio. Aquele fardo, pesado, ele vai sair, porque o fardo do Senhor, ele é leve. Ele é leve, isso. É por isso que segundo a psicologia, quando você vai no psicólogo, eles começam a conversar com você. Que a intenção dele é fazer você se abrir, você contar o que você está te afligindo, aquele que te faz você ficar triste, aquilo que está dentro de você. Aí muitas das vezes você diz assim: eu não consigo me abrir com ninguém, é eu e Deus. Então a psicologia, ela traz você para ela, ou para ele, traz você para perto. Às vezes a pessoa fala eu e Deus, mas não consegue nem confessar para Deus, porque tem uma dificuldade muito grande, tem mesmo para se abrir com Deus. Ele se fecha no mundo dele de uma tal maneira que fica só ele e Deus mesmo, mas Deus lá de fora, entendeu? É igual assim, eu me lembro muito bem antes de eu ser evangélico, quando alguém chegava para pregar para mim, aí eu falava assim: eu sou católico, apostólico, romano e praticante, mas nunca ia na igreja. Mas eu falava, já tem religião. Eu queria me livrar da pessoa que ia falar de Jesus para mim. Sou católico, apostólico, romano, praticante, mas não ia. Então a pessoa diz assim: eu não consigo me abrir, eu já falo com Deus, mas ele está fechado, então ele precisa se abrir. E quando você joga para fora, que você começa a se expressar para uma pessoa, eu não estou dizendo para você que você precisa sair falando da sua vida para todo mundo, mas existem pessoas específicas para você falar, como o seu pastor, como o seu líder. Procura o seu pastor, faz um gabinete com ele. O seu pastor, ele tem por obrigação de te atender, tá certo? Ele tem por obrigação de ouvir. Não é só o seu dízimo, a sua oferta não, querido. Porque quando você leva o seu dízimo, a sua oferta, ele vai receber, mas não, ele tem por obrigação de te ouvir, de aconselhar. Eu tenho certeza que os pastores, tem muitos pastores de Deus, homens, pastora, mulheres de Deus que estão em eminência, que estão na obra do Senhor, que têm vida com Deus, que têm experiência vivida familiar, experiência vivida no altar, de curas, milagre, aconselhamento. Ele vai te dar um conselho para você. Então você procura o seu líder, procura o seu pastor, se abre com ele, fala para ele aquilo que está te afligindo. Se você não consegue falar para Deus, fala para o seu líder. É para isso que ele está aí, não é isso, missionário? Verdade. Então, o que você não pode é ficar com essa bomba relógio dentro de você. Uma hora vai explodir e você não vai suportar. Então, precisa ter essa confiança no Senhor, Então, irmãos, o tema aqui nós estamos falando, coragem. Levanta. Eu gostaria que você lesse para a gente o capítulo 2 de Jó. Sim. O versículo de número 20. 2:20? 2:20 de Jó. 21. Capítulo 2 de Jó. Ou melhor, é o capítulo 1. É o capítulo 1, tá? 20, 21 e 22. vai dizer assim: Olha só. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha aí que coisa interessante.
O cenário de Jó era caótico, né? O cara vai pro velório e faz um velório de 10 filhos. Imagina a dor desse pai. Perdeu todos os seus bens, tudo. Mas ele arrumou força onde não tem. Ele raspou a sua cabeça, ele se prostrou nas cinzas e adorou. Ele disse o quê? Nu, né? Isso. O versículo 21 vai dizer, e diz, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Coisa forte, né? O que a gente quer dizer com essa mensagem, nessa live, sobre o tema coragem, para incentivar você, que você hoje tem tudo. Você tem Deus, você tem pastores, você tem líder, você tem irmãos, mas vai chegar um momento da sua vida que vai estar você e Deus. E agora? Você e Deus. Ou você continua, ou você vai querer tirar sua própria vida. Ou você vai se acovardar diante dos problemas. Não, você tem que lutar. O maior bem que o Senhor nos deu é a vida. A vida é importante, irmão. Então, não desanime não. Continua lutando. Porque o Senhor tem coisas grandes para a tua vida. O Senhor quer restaurar tudo aquilo, né, que você perdeu. Verdade. Então, no Salmo de número 46... Já estou aqui, pastor. Pode ler pra gente, já achou? Primeiro? Lê pra gente, por favor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. E ele levantou a sua voz. Glória a Deus. E a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei Aleluias. exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quer ver uma coisa que eu quero destacar aqui? 3 versículos. Primeiro, o versículo de número 1 do Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que é socorro, irmão? Podemos classificar o socorro. Você já viu quando acaba o gás da tua casa? Que você está num sufoco tão grande. E às vezes o gás em cima de acabar quando você não tem dinheiro. Aí o gás vai lá e acaba. E você fica num sufoco danado. E de repente você chega lá e fala assim: olha, eu não tenho dinheiro para pagar você, mas tal dia eu vou ter o dinheiro. Você pode me vender o botijão de gás? Aí a pessoa vai lá e fala assim: não, eu vou vender para você. É um socorro naquele momento de dificuldade, naquela angústia ali. Bom quando a pessoa te socorre, né? Bom quando socorre. Não nega o socorro, né? Então, obviamente, Deus nunca, olhando para o lado de Deus espiritual, sim, Deus nunca vai negar, omitir o socorro. Então, socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que é angústia, irmão? Às vezes é uma angústia tão grande no teu coração que às vezes até a palavra fica difícil para entrar no coração. Eu já passei por isso, acredito que você já passou por isso. Sim, já. Muitos que estão nos assistindo já passou por isso. Momentos que palavra não tem. Quer ver outra coisa também? Quando você vai num velório, que uma pessoa, um amigo, a pessoa perde um ente querido, palavras não são suficientes.
Por mais que você tenta arrumar palavras, não tem jeito. Às vezes a melhor coisa que tem é você, a tua presença ali, você dá um abraço naquela pessoa, no outro dia procura conversar, estar perto daquela pessoa. Às vezes um abraço conforta. Então Deus, ele é o nosso socorro bem presente na angústia, né? Eu já trabalhei embarcado, você também já trabalhou, e sabe muito bem, né, que as plataformas da unidade que tem da Petrobras, aí quando chega de noite ali, você chega ali naqueles corrimão da plataforma, você começa a olhar umas plataformas aqui, outra lá, distante. Sim. Né? A gente mora aqui no bairro da Ajuda, aí você vê outro lá no aeroporto, outro na Aroeira, umas plataformas distantes, aquela luz. Então você vê assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa aqui, quem será o nosso socorro? Somente Ele. Somente Deus. Então Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Deus está te socorrendo, Ele quer te socorrer, Ele faz questão de te socorrer, Ele não te abandona. Talvez você agora que está nos assistindo ou vai nos assistir, você está triste por conta de doenças, você está triste por conta de vida financeira, você está triste por causa de problemas familiares, você está triste porque o teu filho está fora da igreja, está no mundo, ou talvez o teu filho está viciado em droga, o teu marido não está em casa, mas eu quero dizer que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então, Ele é o seu socorro. Aleluia. Ele é o meu socorro. Oh, glória. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele te ajudar. E eu quero destacar também o versículo 5 do Salmo 46, né, que diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper de cada manhã. Olha só que coisa interessante. Deus te ajudará a romper de cada manhã. Então, há momentos na tua vida que você vai acordar sem força, porque o salmista do Salmo 30, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Então Deus te ajudará o romper de cada manhã. O outro salmista diz também que eu deitei, eu dormi e acordei porque o Senhor tem me sustentado, né? E eu quero destacar o versículo de número 10 também, que diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Difícil é se aquietar diante de luta, né, Sonara? Fala um pouquinho sobre se aquietar. Muito difícil. Muito difícil. Até porque a gente está voltado, muitas das vezes, para aquilo que a gente está no problema. E quando a gente não dá muito, vamos dizer assim, atenção para o problema, fica mais fácil me aquietar. Sim. Verdade? Mas quando eu dou muita atenção, eu fico inquieto, porque eu quero solucionar esse problema. Mas quando eu me aquieto e procuro descansar no Deus, no nosso Deus, confiar, né, as coisas procedem. Verdade. Então, no Salmo 46, né, no versículo 10, aquietai-vos e saber que sou eu, o Senhor teu Deus. Está dizendo sobre coragem, você se aquietar, você confiar, você acreditar, você entender, aleluia, que Deus está no controle de tudo. Verdade. Né, a Deus está no controle. Existe um trono onde existe um ser que está sentado. Ele está olhando para você. Ele está cuidando de você. Então, coragem. Você que tem o seu ministério pastoral, coragem, continua a sua caminhada. Prossiga, Deus conta contigo. Isso, você que tem o seu ministério itinerante, continua pregando. Você que tem o ministério de ensinador, que é mestre, continua ensinando. Não desanime não, querido. Ainda que você tenha 3, 4, né, ou até menos, né? Continua. Você que é pastor. Ah, mas pastor, eu estou pastoreando a igreja e a igreja tem pouco membro, eu tenho 2, 3 ou 4 membros e todos os cultos é a mesma coisa. Não, continua. Coragem. Vai nessa tua força, varão valoroso. Não foi isso que Deus disse para Gideão? Gideão, vai nessa tua força. Né? E livra Israel da mão dos medianitas.
E voltando aqui para o Salmo de número 142, para a gente fazer o encerramento, o versículo de número 7, Salmo 142, versículo 7, diz assim: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearam, pois me fizeste bem. Então o salmista Davi está tão angustiado que ele se encontra preso, né? Diz: Senhor, livra a minha alma da prisão. Você que se encontra preso agora, com a sua alma presa, você que se encontra preso em algum problema, angustiado, problemas conjugal, problemas emocional, problemas familiar, que você tem enfrentado. Então, se aquieta, se acalma, para, respira, pede orientação a Deus, fale com Deus, Deus vai te ouvir. Calma, não comete isso que você está pensando. Nós estamos pregando, falando para você mesmo, pessoas que pregam, pessoas que cantam, até mesmo as pastor, mas como é que pode? Uma pessoa que é pastor, uma pessoa que prega, mas são pessoas humanas, pessoas que têm sentimento, pessoas que têm problema, pessoas que enfrentam a luta. Muitas das vezes você está diante do altar, você prega, você está apacentando, mas quando você chega em casa você se depara com os problemas. Não é verdade? É verdade, pastor. E são problemas pequenos, problemas que tentam tirar o teu foco. Amém? Você pode, mas como é que pode uma pessoa tirar a própria vida? Mas não, é coisa muito rápida, é menos de segundo, né? Menos de minuto, vamos dizer assim, o inimigo trabalha na mente da pessoa por um período, aquela pessoa comete aquilo ali, então você precisa calma, né? E consegue convencer a pessoa naquele momento daquela tribulação dela, que ela está perdida em meio aos problemas. Então, nessa hora que a pessoa se encontra vulnerável, é a hora que o adversário trabalha. E se eu permito que ele trabalhe aqui, falando no meu ouvido, no momento que eu estou vulnerável, eu vou cometer o ato. É isso aí. A pastora falou ali o que ali? Pastora Patrícia, pastor Mauro? Ela está dizendo que esses dias eu pedi uma palavra a Deus e abri a Bíblia. Bati meu dedo numa única palavra e a palavra foi essa: coragem. Oh, glória! Glória! Coragem! O Senhor me deu esse tema agora à noite, né, meu bem? É, o tema aí que o Senhor deu para ela, nós estamos compartilhando, né? Semana passada, eu e a minha esposa, uma pessoa ligou pra gente. Sim. E nos chamou para poder visitar uma casa, pastor Mauro. E dessa casa tinha uma pessoa que estava tentando tirar a própria vida. Foi forte. Quando nós chegamos nessa residência dessa pessoa, um jovem, pastor Mauro, de 22 anos, cheio de vida pela frente, né? E esse jovem estava tentando tirar a própria vida. Ele estava com uma correia. Um cinto, na verdade, né? Um cinto. Um cinto que ele tirou e botou no pescoço e deu um nó ali, estava se forcando aqui atrás. Eu cheguei, eu e minha esposa, as pessoas nervosas, correndo, desesperadas, nós seguramos ele. Conseguimos, né? Cortar, né? Aí a minha esposa pegou a faca, conseguiu cortar aquela correia dele e começamos a conversar com ele fazendo força por um segundo, ele se escapou, né? Ele correu para a cozinha e pegou uma faca e enfiar aquela faca na barriga. E ali não sei aonde nós tomamos tanta força, foi Deus, obviamente foi Deus. Com certeza. Né? Foi o Senhor. E aí nós conseguimos tirar a faca na mão dele, ficamos quase uma hora lutando com aquele jovem, para ele poder não tirar a vida. Não era a manifestação não era o demônio que estava no corpo dele, era uma manifestação. Quando o diabo está no corpo dele, fica bem mais fácil você orar e repreender, mas era uma manifestação, uma ação demoníaca ali naquele ambiente. Falando ao ouvido dele, né? Falando ao ouvido dele. Então, nós ficamos ali uma hora lutando com ele, até que a família ligou para o médico, chegou um psicólogo, chegou um psiquiatra depois, né? Depois chegou o bombeiro ali, aí chegou o pastor Fábio Sardinha, também chegou lá para nos ajudar, lá no Centro de Recuperação Atalaia. E ali nós começamos a lutar com ele. Aquele jovem de 22 anos, eu falei para ele: rapaz, você tem idade para ser o meu filho. Você está cheio de vida pela frente. Você quer tirar a sua própria vida. E ele queria tirar a própria vida dele. Queria porque queria. Queria, né? Então,
nesse momento, a gente viu que para algumas pessoas a vida não é nada, né? Ele dizia, né, que ele queria tirar a própria vida porque na vida não tinha mais sentido para ele. 22 anos e a vida não tem mais sentido. Não viveu nada ainda. Nada. Nada. E não tem ele perguntei para ele, sem namorada? Ele falou, não tem não. Você trabalha? Ele não viveu nada ainda, querendo tirar a própria vida. Então, quantas pessoas, então, isso aí, eu quero dizer que não é só para as pessoas que já têm idade, que quer tirar a própria vida, não. Isso acontece, a morte, quando ela chega, para velho, pessoas de idade, pessoas novas, para rico, para pobre, classe média, não tem esse negócio, não. Quando chega, né? Chega para tentar derrubar. Então, ele estava preso. E Davi disse assim, Senhor, tira minha alma da prisão. Tira minha alma da prisão. Talvez você que está nos assistindo, você prega, olha, preste atenção, você prega para a multidão, Deus até te usa, revelação, usa poderosamente na palavra, mas quando você chega dentro da tua casa, há uma tristeza profunda. Você precisa procurar ajuda. Você precisa de socorro. Entenda uma coisa, cristão não é super-homem e nem mulher maravilha, não. Verdade. Tem pessoas que estão arrotando o tempo todo santidade. Eu vejo aí no Facebook, pastor Mauro, tantas pessoas rebatendo, replicando, brigando. Ah, que você tem que fazer isso, é que você está em pecado, que você está errado, que eu tenho que pregar assim, pessoas brincando na rede social de ofender pessoas, esquecendo que uma alma, ela tem muito valor para Deus, né? Tem muito valor. A Helena, né? A paz, na paz. A paz do Senhor, minha joia. Tudo bem? Deus abençoa. Seja bem-vinda. Então, as pessoas esquecem que uma alma tem valor. Então, por isso que o tema dessa live, né, da nossa mensagem, é coragem. Quando vai ver, você precisa arrumar força da onde não tem. E como arrumar força, missionária? Filipenses 4. Vamos lá. Filipenses 4, a partir do versículo de número 10 até o 13. 4. Versículo 10, pastor? A partir do versículo 10 até o 13, né? Vai dizer assim. Olha só que Paulo vai... Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. O 13, pastor? Isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu disse aqui no comecinho, né? Olha só a expressão do apóstolo, né? O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta de Filipenses, ele está preso. Que coisa interessante, ele está preso, ou seja, algemado em um presídio, e o tema de Filipenses é regozijar, é alegria. Então o camarada está preso no presídio, mas ele está livre, porque as algemas se caíram. Aleluia. E ele tem Deus no coração dele. E quantos estão em liberdade, andando por aí, se encontram aprisionados, com a sua alma presa. Não tem alegria, não tem felicidade, não tem mais esperança. Então ele vai dizer, não digo isso porque eu já aprendi a me conter com aquilo que eu tenho. Olha só a expressão do apóstolo. O apóstolo Paulo, ele chega num nível de maturidade, ele chega num nível de espiritualidade, que ele já está preparado a viver tudo. Tanto a ter fartura, ou seja, tanto a estar lá em cima, tanto a padecer necessidade, tanto a ter escassez, tanto a ter alimento, quanto a não ter, quanto a passar até fome, que ele está dizendo. Em todas as coisas eu estou instruído. Então quando você chega nessa maturidade,
que tanto você, empregado, como você estava falando aqui agora há pouco, ou desempregado, ou com dinheiro, ou sem dinheiro, ou com o armário cheio, ou com o armário vazio, ou enfrentando enfermidade, enfrentando luta, você entende que você está instruído a passar por tudo aquilo ali. Porque as pessoas têm uma visão errônea em que Deus só está com ele quando tudo está bem. Porque as pessoas já têm uma mania de arrotar santidade, de achar que ele é melhor do que o outro. Pastor Mauro Diniz aí, que é um veterano, ele sabe muito bem do que eu estou dizendo, que tem uma grande jornada de ministério, presidente de convenção, tem uma experiência muito grande. Ele sabe que tem pessoas que, até pastor, que se acham melhor do que o outro. É mesmo. Né? Então a conversa, tem alguns pastores, irmão, que infelizmente, me desculpa, eu nem paro para falar com alguns, porque ele só quer rotar uma coisa que ele não é. É uma vida de aparência, quer mostrar uma coisa que ele não é. Então deixa de não precisa fazer isso. Sem contar que a maioria estão muito materialista. É por isso que quando vem as crises, vem outros problemas, se você está tão ligado às coisas materiais, dificilmente você vai passar. Isso aí. Né? Porque você não consegue ter uma ligação, né, com o céu, por essa questão de, né, material, vamos dizer assim. Verdade. Ele é materialista, né? Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, eu sei passar por tudo isso. Então você vai conversar com esses homens, são conversas que não edificam. São conversas que não tem nada. Você nem para. Tem pessoas que são tanto tempo que você conhece, você vê que a vida da pessoa continua a mesma coisa. Não tem uma maturidade, não tem uma vida espiritual e, pior de tudo, se acha melhor do que o outro. Então Paulo está dando instrução. Eu sei estar abatido, eu sei padecer necessidade, eu sei passar por escassez, e em todas essas coisas eu estou instruído. Quando eu entendo que o evangelho é muito maior do que as minhas lutas, os meus problemas, as minhas dificuldades, eu entendo que Cristo é superior a tudo. E há muitas pessoas que não entendem que quando ele está lá em cima, Cristo está com ele. Quando ele está lá embaixo, Cristo também está com ele. São fases e etapas da vida que nós temos que passar. Eu estava falando para minha esposa, acho que foi hoje, um dia desse falando com ela, que são etapas da nossa vida que outras pessoas não vão passar. Somos nós que temos que passar por essas etapas da vida. E para passar por essas etapas da vida, precisa coragem. Então, para a gente encerrar, né, a nossa fala de hoje, eu quero apenas ler novamente o versículo de Filipenses 4,13, diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o 14, para fechar, todavia fizeste bem em tomar parte nas minhas aflições. Ei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem alguma coisa difícil para Deus? Haveria algo difícil para o Senhor? Me fez lembrar que agora, até rindo, de Sara, né? Sim. Quando o anjo do Senhor, que foi o próprio Deus que apareceu na tenda, então ele estava descosta para Sara, né? Descosta para Sara, e Sara ali falou assim, o Senhor vai empoderar alguma coisa difícil, você vai ser mãe. Aí Sara riu. Ele falou assim, por que você está rindo? Aí Sara, como é que pode? Ele viu, eu não estou vendo, não está me vendo. Né? Está descosta, mas é o próprio Deus. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe, né, a tua casa. Coragem, né? Ajuda a divulgar a palavra de Deus, né? Compartilha aí a nossa live aí. Nós vamos estar orando. Né? Eu orei no começo, pedi a missionária, a minha esposa, que faça a oração para a gente encerrar a nossa live aí, em nome de Jesus. Antes de orar, eu quero pedir a você com carinho, né, que compartilhe aí a nossa live, que deixe o seu joinha, tá bom? Que a palavra do Senhor, né, possa chegar assim, não
a muitos corações, não só os de vocês, mas de outras pessoas também, conforme vocês foram compartilhando. Bom, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, a qual nós cremos, meu Pai, que alcançou muitos corações, muitos lares neste momento. Senhor, colocamos essas vidas, meu Pai, que nos assistiram neste momento, meu Pai, colocamos esses lares nas Tuas mãos, que o Senhor possa estar visitando cada um nesta noite, Senhor, entrando com providência nas áreas, nas necessidades dos Teus filhos, Senhor. Nós não sabemos as causas, meu Pai, nós não sabemos quais são as deficiências, meu Pai, dos Teus filhos, mas o Senhor que nos sonda, meu Pai, os nossos corações, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, eu entrego nas Tuas mãos, crendo no Teu agir sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Tome posse desta palavra nesta noite. Amém? Mais que vencedores. Do Nilo, né? Pediu oração Monteiro pela sua família, né? Vamos estar orando. Orando, né? Que Deus abençoe. Meus irmãos, já estamos chegando ao final, já estamos 1 hora, né? 10 minutos falando aqui nessa live. Que Deus te abençoe. Fique em paz, né? Do Senhor Jesus. E continua. Quando for orar, não se esqueça de orar pela vida do pastor Washington Oliveira, pela minha esposa, a missionária Vaneide de Oliveira. Que Deus continua nos abençoando. E nós vamos estar, né? Semana agora, daqui amanhã, se Deus permitir, né? Vamos estar fazendo outra live, falando de outro tema, sempre de um tema bastante relevante, tema importante. E o tema de hoje foi sobre coragem. Continua, vai nessa tua força, tá? Fique na paz do Senhor. Tchau, fique em paz. A paz.